confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração. Mergulhei neste amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração. Mergulhei neste amor de Deus. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração. Mergulhei neste amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração. Mergulhei neste amor. Oh, oh. De Deus, de Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha agora ao vivo aqui pela página da Pastoral da Família na Arquidiocese de Botucatu. Vai compartilhando, vai convidando outras pessoas para que a gente possa chegar até a sua casa, a casa de outras pessoas, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu sou o Fabrício, da Larissa. Eu sou a Larissa do Fabrício. Nós somos casados, temos 2 filhos, a Ana Carolina, o Luiz Eduardo. Nós servimos na Pastoral da Família já desde 2011, 2012.
servimos na Pastoral da Família, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Lençóis Paulista, onde nós moramos, e também servimos na Arquidiocese de Botucatu, hoje na coordenação da Pastoral da Família. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui, trazendo para vocês esse tríduo de oração pela família. Então nós tivemos essa ideia, essa inspiração, diante de fatos que nós estamos vivendo. Sabemos que por conta desse isolamento social, por conta das famílias estarem mais unidas, tem também aumentado de modo significativo o número de violência nas famílias. Então, se a gente entrar e pesquisar na internet, nós vamos ver vários números que são registrados ali através de delegacia, através de outros órgãos, outros meios que acabam computando essas informações. Portanto, o número de violência na família tem aumentado. E como pastoral da família, como servos de Deus, nós pensamos e fomos inspirados a trazer então esse tríduo de oração pela família. Nós vamos estar hoje falando sobre o diálogo, vivendo a paz na família. Esse é o nosso maior objetivo aqui, é clamar pela paz nas famílias. Hoje nós vamos buscar essa paz, vivendo essa paz na família pelo diálogo. Amanhã nós estaremos com o segundo dia do tríduo, vivendo a paz na família e buscando através da reconciliação. E no domingo, no terceiro dia, vivendo a paz da família, seguindo os exemplos da Sagrada Família. Somos da Pastoral da Família, servimos aqui na paróquia, servimos na Arquidiocese de Botucatu. Nossos filhos são também coroinhas, estão na catequese, mas é importante a gente deixar nivelado, Hoje nós vamos falar sobre diálogo. Eu e a Larissa, já há alguns anos que na paróquia nossa e também em outras paróquias aqui da cidade, a gente tem feito a palestra do diálogo no curso de noivos. Então, quando os noivos, antes de se casar, eles vão para uma preparação, para essa vida matrimonial, eles passam então por um processo ali de formação. E nós fazemos essa palestra do diálogo. E toda vez que a gente vai fazer essa palestra, quando a gente pega aqui no tópico que a gente traz, a gente começa primeiro a se perguntar: será que nós estamos exercitando o diálogo dentro da nossa casa, da nossa família? Portanto, quando eu digo nivelar, significa que nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, Não estamos aqui porque somos talvez exemplo. Nosso exemplo está aqui figurado através dessa imagem: Jesus, Maria e José. Essa sim é uma família que devemos seguir como exemplo. Mas nós, eu e a Larissa, nossa família, nos colocamos como servos do Senhor. Nós aceitamos esse chamado do Senhor e já há algum tempo que nós estamos então servindo nessa pastoral, servindo na família. Então não somos modelo, não somos exemplo, mas a gente, inspirado por aquilo que a gente aprende também, a gente gosta de passar para os outros. E quando a gente passa, a gente aprende. Isso é fato, Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, nós precisamos nos preparar. E nessa preparação, Deus está trabalhando com a gente. Eu costumo sempre dizer isso, que quando Deus nos chama, Ele não chama porque nós estamos preparados, mas Ele chama porque Ele quer nos preparar. Então não somos da Pastoral da Família porque somos exemplo de família, mas é porque o Senhor tem algo a fazer primeiro na nossa casa, na nossa família. E na medida em que nós vamos nos abastecendo desse amor do Senhor, nós vamos então transmitindo às outras pessoas e tentando sempre na nossa casa viver esses exercícios que nos santificam e que nos fazem melhor. Então eu quero saudar você que nos acompanha, você que está agora ao vivo, mas também depois esse vídeo fica na página e pode ser então também visto por outras pessoas. Uma grande alegria receber cada um de vocês que participa aqui conosco. A Gislaine e o Sidemar, o Laurindo e a Tereza, nossos irmãos de caminhada, a Elisângela e o Douglas, Boa noite, a paz de Jesus. A Elisângela convidando outras pessoas, a Rosângela Oliveira também
nossa coordenadora do grupo de oração aqui da Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, a paz de Jesus. A Hermínia Tosadori, o Diácono Marcos, nossos assessores da Pastoral da Família na Arquidiocese. Boa noite, a paz de Jesus. A Luciana Santos, boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos, amém, assim seja. Ana Carolina Campanari assistindo com a gente, a Andréia, e o Leandro, também coordenadores da Pastoral da Família na RP4. Então, a todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos. Nós vamos estar então, estamos iniciando hoje um tríduo de oração pelas famílias, e nesse tríduo nós queremos clamar pela paz nas famílias, em vista de tudo isso que nós temos visto através das mídias, das fontes aí da internet, que tem aumentado de forma significativa a violência na família. Então a família, nesse momento onde ela está unida, onde ela está mais próxima, infelizmente tem também aumentado o número da violência nas famílias. Isso eu creio que de um modo geral, essa pandemia tem gerado isso também. Bom, e hoje no primeiro dia nós vamos buscar então viver essa paz na família através do diálogo. Nós trouxemos aqui 6 tópicos para a gente partilhar e ir dividindo com vocês dentro daquilo que a gente tenta viver, dentro daquilo que a gente acredita que pode ajudar. Não sei quem está desde o início, mas nós começamos com uma música da Vida de Luz que fala assim: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Então tem muito a ver, o diálogo com essa questão do silêncio também. Nós vamos partilhar sobre isso. Esses 6 tópicos que nós trazemos para essa noite, que também a gente com os noivos costuma trabalhar, faz parte de um material da Canção Nova. Então, se a gente pesquisar lá na Canção Nova, 6 passos para exercitar o diálogo na família, aparece esses tópicos de forma detalhada na medida que a pessoa que escreveu colocou. Mas a gente traz só os tópicos e dentro de cada tópico a gente quer partilhar com vocês para que a gente possa então viver na nossa casa, na nossa família, não só marido e mulher, mas todos, filhos e as pessoas que também convivem dentro da casa. Esses 6 tópicos, ele começa com o primeiro tópico dizendo assim: precisamos assumir que precisamos melhorar a comunicação. Então, assumir que precisamos melhorar a comunicação. Eu costumo sempre dizer que assumir é a parte talvez mais difícil, mas essa é a parte que vai com certeza ser o primeiro passo para a mudança. Um processo, por exemplo, de conversão, ele só acontece quando a gente toma uma decisão. E dentro dessa decisão, a gente entende que a gente precisa melhorar algumas coisas. Então, dentro da nossa casa, nós temos que assumir que precisamos melhorar a comunicação. E quem precisa assumir isso? Todas as pessoas. Todos nós precisamos assumir. Eu sei que eu preciso melhorar muitas coisas quando se trata de comunicação, assim como a Larissa, assim como os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós sabemos isso. Então, o fato de assumir que nós precisamos melhorar é um primeiro passo para a gente melhorar. Então, eu não consigo mudar aquilo que eu não sei. Então, eu tenho que saber que eu preciso mudar. E na medida, então, que eu sei disso, eu vou trabalhando, eu vou exercitando. Então, dentro da sua casa, você que agora nos acompanha, como tem sido isso? Você se reconhece que precisa melhorar essa parte da comunicação dentro da sua casa? Como tem sido, como tem vivido dentro da sua família o diálogo? Como tem sido exercitado o diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos, entre as pessoas que convivem dentro da sua casa? Será que nós precisamos melhorar? A nossa tendência é sempre achar que o outro está errado. Ele tem que melhorar, ele tem que se esforçar em ser melhor. A gente tem dificuldade em enxergar os nossos limites, as nossas fraquezas. Então, não é algo simples.
porém temos que exercitar isso. E toda mudança parte da decisão. Então, nós precisamos decidir, eu quero mudar? Então, se eu quero mudar, eu vou trabalhando nisso, e não quer dizer que é uma mágica, né? A partir de hoje eu quero melhorar a minha maneira de se comunicar dentro de casa e já vai acontecer. Não é uma mágica, é um exercício que demanda uma decisão. Depois dessa decisão a gente assume, então vai melhorando de forma gradativa. A gente tem que assumir que a gente precisa melhorar. Não tem como a gente mudar sem assumir que a gente precisa melhorar algumas coisas. Então, tome essa decisão, você dentro da sua casa. Talvez, de repente, você já viva, né? Tenha uma vivência de diálogo dentro da sua casa, mas sempre é possível a gente melhorar. E melhorar buscando o exemplo da Sagrada Família. Então, esse é o primeiro passo, assumir que precisamos melhorar a comunicação. Assumir e, se preciso for, pedir ajuda. Olha, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não estou conseguindo, você pode me ajudar? As pessoas são diferentes, né? O homem pensa diferente da mulher, os filhos, como será que estão os nossos filhos agora? Lá no capítulo 7 da Amoris Laetitia, o Papa Francisco inicia já dizendo isso, onde estão os filhos, né? Ou seja, o que será que eles pensam nesse momento? Não na parte física, onde eles estão fisicamente, mas nas suas emoções, os seus sentimentos. E cada um de nós também saímos para trabalhar, enfrentamos as dificuldades do dia a dia, né? As barreiras, e quando chegamos em casa, às vezes eu não consigo mudar. E aí nesse momento, então, às vezes eu preciso sim do apoio de quem está do meu lado, me mostrando pontos que eu preciso melhorar, de forma caridosa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O ajudar a melhorar e o ajudar muitas vezes a enxergar que eu preciso melhorar, porque muitas vezes a gente não se enxerga errado, né? A gente acha que a nossa atitude está correta. De repente, para o outro não está. Então, ele vai me ajudar a enxergar essa falha e aí poder melhorar. E é interessante que quando... Eu sei que muitas que estão assistindo a gente agora aqui são pessoas de caminhada, pessoas que frequentam, que participam de eventos, né? Mas é algo que assim, me marcou bastante quando nós fizemos um encontro de casais em Palmital. Nós fizemos um acampamento de casais. E em dado momento lá surgiu essa parte do diálogo, e aí a gente saía de lá com uma listinha de vários tópicos, né? Várias perguntas para ajudar a gente a se conhecer melhor, porque o diálogo é isso, né? No diálogo a gente se conhece, no diálogo a gente consegue entender o que o outro está talvez sentindo, o que ele está naquele momento pensando, né? Então é através do diálogo. E quando a gente participa então desses encontros, a gente sai motivados a exercitar. E durante o dia a dia, né, na nossa correria, na nossa rotina, às vezes isso vai esfriando. Eu lembro que depois desse encontro que nós fizemos, e aí, há muito tempo depois, a gente lembrou disso daí e nós pegamos dentro das nossas pastinhas lá, aquele questionarinho, e fomos conversar de novo sobre isso daí. Muitas experiências. No encontro de casais que nós fazemos aqui na Nossa Senhora Aparecida, em Lençóis Paulista, até o diácono Marcos e Hermínia já conduziram um encontro desse nosso. Tem um momento que a gente fala do diálogo, onde os casais saem e 10 minutinhos, né, a gente escreve ali um tópico para ajudar eles a iniciar o diálogo, e a gente tem um retorno deles fantástico de que, poxa, há muito tempo eu não parava para conversar com a minha esposa, há muito tempo eu não parava para conversar com o meu esposo. Então, o diálogo é fundamental. O diálogo, de fato, é algo que faz a gente conhecer, que faz a gente melhorar, mudar e que faz a gente se dar melhor dentro da nossa casa. Com certeza, quando nós buscamos o diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos, eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, Ele está muito contente com essa atitude. Porque quando a gente busca o diálogo, nós não buscamos a briga, não estamos discutindo, é diferente, né? Então o diálogo é algo que faz realmente a gente crescer como pessoa
e dentro da nossa casa, na nossa família. O segundo tópico desse tema de vivendo a paz na família pelo diálogo, ele traz o tópico desligue a TV. Mas quando nós falamos desligue a TV, significa hoje todos os meios de comunicação. Então nós sabemos que o meio de comunicação é essencial, é fundamental, é através dele que hoje nós estamos podendo participar da Santa Missa, de momentos de oração, até de momentos de adoração, né? Então é através da mídia, através da tecnologia. Então nós sabemos que é essencial, que é fundamental e que é necessário. Mas tudo aquilo, quando perde o controle, quando sai do nosso controle, vira algo destrutivo. E dentro das famílias, a tecnologia muitas vezes tem sido algo destrutivo. Quantas cenas que a gente vê, até mesmo na real, né, quando a gente saía aí em alguma lanchonete, algum lugar, ou através de televisão, em alguns outros lugares, a gente vê cenas onde talvez numa mesa tem 4 pessoas, né, o marido, a mulher, 2 filhos, e cada um está no seu celular. Às vezes dentro da casa, lá na sala, onde está talvez a televisão ligada, né, talvez cada um no seu celular também. Hoje isso aí é fato, né? Não tem como a gente fugir disso. Nós temos em casa um pré-adolescente, né, como diz o nosso filho, Luiz Eduardo, ele tem 10 anos, faz 11 em junho, mas ele fala que ele é pré-adolescente. E temos uma jovenzinha lá de 13 anos, que vai fazer 14 também esse ano. A tecnologia é algo que eles estão inseridos, né? Por exemplo, nesse tempo onde eles estão longe dos amiguinhos fisicamente, eles se conectam através dos jogos, do celular. Então é algo que é importante, é bonito de ver eles brincando lá com os outros amigos, mas às vezes isso se torna destrutivo porque perde-se o controle, né? Não existe mais aquele momento onde a gente para conversar, onde talvez os pais buscam saber dos filhos o que eles estão sentindo, quais são suas emoções, os seus sentimentos, porque a gente sabe que quando a gente pega um celular para ver ali as redes sociais, quanto tempo a gente fica, né, envolvido naquilo ali, quanto tempo a gente perde, né, vendo lá o Facebook, Instagram, vendo as mensagens, os vídeos, tanta coisa hoje, né, o TikTok, né, são tantas coisas, enfim, tem coisas que eu nem conheço ainda, mas isso tem tomado todo o tempo das pessoas da casa, e isso tem atrapalhado e impedido o diálogo. Então sabemos que eu posso mandar uma mensagem para a Larissa, e até escrever coisas bonitas na mensagem, mas talvez aqui dentro, no meu coração, não seja o que eu estou sentindo. Então a única forma de se aproximar verdadeiramente da pessoa é através do diálogo. O texto, né, escrito, ele não passa emoção, né? De repente eu posso mandar uma mensagem num tom e a pessoa lê num outro tom, de outra forma. E muitas vezes as pessoas hoje em dia estão conversando mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. E é algo que eu sempre falo. Lá em 2012, quando nós voltamos aqui para Lençóis, nós moramos fora há um tempo, e aí já logo fomos inseridos ali na Nossa Senhora Aparecida, e ali a gente conheceu um casal que estava, o Padre Milton estava retomando, né, a pastoral da família, que era a Irenice e o Luiz, né, saudoso Luiz, um grande amigo, né, e hoje com certeza um grande intercessor nosso lá no céu. E quando eles estavam na coordenação da pastoral da família, eu e a Larissa, nós estávamos ajudando eles na coordenação, e sempre que ia ter reunião, sempre que ia ter algum encontro, algum momento de oração, o Luiz, ele ligava para todas as pessoas, ele ligava. Aqui, em 2012 já a tecnologia já estava um pouco avançada, mas não era para todos, né? Ele, por exemplo, o celularzinho dele não tinha WhatsApp, não tinha
essas facilidades de hoje, né? E ele fazia questão de ligar para as pessoas. E logo depois, né, foi passando o tempo e a gente foi assumindo, e a tecnologia se tornou algo fácil e cômodo. Então você cria um grupo, e quando você quer mandar uma mensagem, você manda uma mensagem num grupo. Ou seja, você não está realmente expressando aquilo que você sente. Então eu lembro quantas vezes ele ligava para as pessoas e o retorno que a gente tinha disso, porque você está realmente falando para a pessoa específico para ela, diretamente para ela, né? E quando você põe lá num grupo de WhatsApp, você joga uma mensagem aberta, né? Talvez eu não senti aquilo para mim, talvez aquele convite não me tocou, né? Como tem acontecido isso? Os convites, né? Para fazer os encontros, né? A gente ia na casa da pessoa, batia palma, chamava ela, convidava. Hoje a gente liga ou a gente manda uma mensagem e aguarda o retorno. Então, quando nesse tópico diz desligue a TV, está relacionado a todo meio de tecnologia que dentro da nossa casa muitas vezes tem sido algo destrutivo. Então, muitas vezes, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, que é a tecnologia, tem talvez causado destruição dentro das casas. Por quê? Não temos tido tempo para conversar, para dialogar com as pessoas. Então, retomando o primeiro tópico, assumir que precisamos melhorar a comunicação. E o segundo tópico, desligue a TV. O terceiro tópico diz assim: desfaça-se de conceitos fechados de querer ter razão. Desfaça-se de conceitos fechados de querer ter razão. Isso é da natureza humana e talvez seja uma das principais lutas pessoais que eu tenho, né? Porque é algo humano. Eu estou com a razão, eu tenho a razão, né? Eu fiz o que tinha que ser feito, eu falei da maneira que tinha que ter falado, eu agi como deveria ter agido. Então isso é da nossa natureza humana. Eu sempre vou acreditar que aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu falo é razão. Eu sempre estou com a razão. Então, dentro do diálogo, eu preciso me desfazer desse conceito. Eu nem sempre estou certo, ou aquilo que é certo para mim não é certo para o outro. Quantas vezes na nossa casa acontece isso? Quando a gente fala um não para o filho, por exemplo, né? O nosso pré-adolescente está assim. Se você fala não, que causa um tremendo espanto, né? Uma tensão. Por quê? Porque ele tem a razão. E na concepção dele ele está certo, assim como na minha eu estou certo. Então, para a gente exercitar e melhorar o diálogo dentro da nossa casa, na nossa família, com as pessoas que a gente convive, nós precisamos desfazer desse conceito. Aquilo que é certo para mim pode não ser o certo para ela, o que é melhor para mim pode não ser o melhor para ela ou para os nossos filhos. Percebe que é um exercício, percebe que de fato é uma decisão. Eu preciso ter essa maturidade de aceitar que nem sempre eu estou com a razão, ou que nem sempre a minha razão é a razão, né? Eu tenho que aceitar isso daí. Então, desfazer desses conceitos. O quarto tópico diz: ouça atentamente o outro e não o interrompa até que acabe de falar. Ouça atentamente o outro. A música Vida Reluz que nós começamos: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Vejam que o silêncio transforma. O silêncio de Maria, o próprio silêncio de Jesus quando estava sendo interrogado, isso aí incomodou, né, as pessoas. Você não vai falar nada, né? E ele poderia ter falado. Maria poderia ter gritado, esperneado, mas o silêncio. E nós precisamos ouvir o outro. Nós precisamos deixar que o outro fale. Isso acontece, né? E às vezes até de uma forma natural. Ela começa a falar e eu já entro
e muitas vezes já querendo dar a solução, já querendo corrigir aquilo que ela está querendo de repente só partilhar, só desabafar. Quantas vezes não acontece isso na nossa casa? Diminuiu um pouco, eu acho, mas acontecia bastante. Ela chegava desabafando do trabalho e eu já interrompia, já ia dando a solução, já ia querendo resolver todos os problemas e não deixava ela falar. Então, o diálogo é isso. Ele parte primeiro do ouvir, de aceitar, de deixar o outro expor aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, né? E depois que eu deixei o outro falar, aí eu entro também com a minha parte. Mas percebe que, mais uma vez, isso tudo depende da maturidade. Maturidade e forma de enxergar as coisas, né? Que nem ele falou. Muitas vezes um tem necessidade de falar e o outro tem necessidade de silenciar. Então, muitas vezes a gente precisa respeitar a individualidade do outro. Então, de repente, ele pode chegar com um problema, preocupação e ele precisa de um tempo quieto. E a gente, às vezes, muitas vezes fica: por que você tá assim? O que aconteceu? Você não vai me falar? Por que você não quer me falar? Não sei o quê. Então a gente precisa respeitar a individualidade. Geralmente, não é regra, geralmente a mulher precisa falar, né? Precisa botar pra fora. E às vezes a gente só precisa falar. A gente não precisa que dê uma solução ou que resolva o problema, a gente só precisa botar pra fora. E o homem é mais prático, o homem já chega com a resolução do problema e, nossa, mas você tem que fazer isso. Não vou fazer isso. Então aí começa o quê? Uma discussão por conta de tudo isso. Então, muitas vezes é escutar atentamente o que o outro tem. De repente, você quer saber a minha opinião? Você quer que eu te fale o que eu acho que você deveria fazer, né? Tem um livro que chama Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, né? É muito interessante porque ele fala dessa questão da natureza do homem e da mulher. Tem muita... é bem diferente, né? Então, realmente, às vezes eu chego em casa com um problema, mas eu não quero falar. Eu estou vivendo aquele momento e sozinho eu quero resolver, né? Então, tem que ter essa paciência, essa maturidade realmente de ouvir o outro e, se for necessário, dar a sua palavra, o seu argumento. O diálogo é isso, né? Uma coisa que a gente escuta bastante. Deus, ele é tão perfeito que ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Então nós temos que ouvir mais e muitas vezes falar menos, silenciar. Então esse é um tópico. O 5º tópico vai dizer: use de sinceridade, mas sempre com caridade. Eu melhorei bastante também, mas no início, quando nós começamos a namorar, quando a gente fala isso para casais, para noivos, né, é até motivo de bastante descontração, porque eu sempre fui e sou, né, uma pessoa muito sincera. É uma luta também isso comigo mesmo, porque eu não consigo não demonstrar o que eu sinto, mesmo que eu não fale, né? Quem me conhece sabe o que eu estou sentindo. Mas no início do nosso namoro, quando ela me perguntava alguma coisa, ela tinha a resposta. E muitas vezes era uma sinceridade sem caridade. O problema não é a sinceridade, o problema é a forma que se fala, né? Então veja que o diálogo é um exercício, né? É algo que a gente vai dia a dia, desde que decidido, desde que a gente assuma que precisa melhorar, é dia a dia. A gente vai buscando a melhoria e ela vai chegando mesmo que a gente nem percebe. Por isso eu falo, eu melhorei bastante, ainda tem muito que mudar nesse sentido, mas hoje eu já penso um pouco mais antes de falar, porque eu sei que realmente eu posso falar, né, de uma forma sincera e magoar as pessoas, né? No trabalho também, não faz muito tempo isso aconteceu, quando um amigo de trabalho
me fez uma pergunta, uma colocação, e eu falei de uma forma que na hora eu pensei, poxa, não precisava ser assim, né? Então aquilo me machuca e eu percebo que eu preciso melhorar. No diálogo em casa, na família, é a mesma coisa, né? Nós temos que ser sempre sinceros, verdadeiros, autênticos, mas a gente precisa ter caridade, porque, por exemplo, o não, né? Essa negativa, ela é algo que incomoda. Imagina um filho que chega e pede alguma coisa, quando você fala não, é um choque para ele. Então talvez existem formas diferentes de você falar o não. Parece estranho, mas é de uma forma caridosa, né? Às vezes meu filho chega e pede alguma coisa, pai, hoje na hora que você chegar no trabalho a gente pode fazer tal coisa, e não vai dar para fazer. Então não vou falar não vamos fazer. Na hora que chegar em casa a gente conversa, a gente avalia, né? Mas hoje tem outras coisas para fazer, e acaba tendo a compreensão. Mais uma vez entra a parceria, né? A gente precisa se enxergar parceiros. Nós não estamos ali para competir. Então, mais uma vez, um precisa ajudar o outro, porque muitas vezes ele não percebia o quanto ele tinha sido grosseiro, né? Poxa, precisa falar assim, né? Eu sei que você é sincero, mas fala com caridade, né? Com carinho, com respeito, respeita a minha visão, né? A visão do outro. A mulher já não é tão direta, tão objetiva, né? O homem é mais. Então, a gente precisa ajudar. Poxa, você precisava falar assim, se me magoou, né? Esse seu jeito de falar me ofende. E aí o outro vai se enxergar e vai tentar melhorar. Mas muitas vezes o outro não enxerga, então eu preciso ajudar ele. Então sejamos sinceros dentro da nossa casa, mas dentro desse exercício de buscar paz na família através do diálogo, com bastante caridade, com amor, né? Ouvindo mais. E por último, o 6º tópico diz: exercite o diálogo em tudo. Então, uma vez que a gente decide que precisa melhorar, que a gente assume que precisa melhorar, e a gente vai mudando a nossa forma de ser, buscando esse companheirismo, entendendo, conhecendo mais o outro através do diálogo, nós precisamos exercitar o diálogo em tudo. Ou seja, quantas vezes também não aconteceu de nós nos vermos discutindo, brigando, né, verbalmente, por algo que talvez vinha acontecendo e que nós esperamos chegar num ponto onde já não tinha mais o diálogo. Ou seja, não precisamos esperar a bomba estourar, não precisamos esperar uma situação difícil para sentar e conversar. Nós precisamos exercitar o diálogo em tudo. Nós que trabalhamos bastante com casais, né, com famílias, quanto a gente vê de casais que não se entendem porque, por exemplo, a esposa compra coisas escondidas do marido, por exemplo, faz coisas escondidas. Por quê? Porque não existe o diálogo. Através do diálogo se tem confiança, adquire-se confiança através do diálogo, porque eu falo o que eu sinto, né? Eu falo o que eu estou pensando, e muitas vezes é escondido e não acontece. Então o diálogo tem que ser exercitado em tudo, desde o mais simples detalhe que a esposa vai fazer, que o marido vai fazer. Talvez é algo, tem um filme também, aquele filme A Prova de Fogo, que mostra de uma forma interessante uma briga entre casais, porque o homem tem um plano, né? Se eu não me engano era comprar um barco, né? E a mulher tinha os seus planos, quer ajudar os pais, quer, né, gastar o seu dinheiro de uma outra forma, e eles não se entendiam. Ou seja, um casal dentro de uma casa, cada um tem, lógico, o seu jeito de ser, de pensar, mas se houver o diálogo,
aquilo que eu sonho pode se tornar o sonho dela também. Aquilo que ela sonha pode se tornar o meu sonho também. A partir do momento que não há o diálogo, acontece escondido e, na medida que isso é descoberto, então vira uma briga, vira uma discussão. E muitas vezes surgem brigas por falta de conversar mesmo, de falar o que pensa, né? Muitas vezes as situações são óbvias. Poxa, eu contava com a sua ajuda, tem um monte de roupa para lavar, custava você ter colocado para lavar, mas o homem não enxergou, não por maldade. Muitas vezes ele não percebeu realmente que tinha que lavar roupa, isso para ele é o de menos, mas para a mulher é muito importante. Então, deixa um bilhetinho, ó, quando você chegar, coloque a roupa para lavar, por favor. Né? E a gente muitas vezes espera que o outro enxergue as coisas da mesma forma que a gente. E não adianta. A gente tem uma visão, o outro tem outra. O que é importante para a gente, muitas vezes não é para ele. Para ele, muitas vezes, o importante é, nossa, eu estou muito cansada, chegar, tomar um banho e descansar. A mulher não, ela já chega, já vê que tem que lavar roupa, tem que passar, tem que fazer aquilo outro. Então, são visões diferentes. E não esperar que o outro enxergue da mesma forma que você. Fale, né? Deixa um bilhetinho, manda uma mensagem. Na hora que você chegar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem que ir no mercado, né? Nesse mesmo filme teve a situação, né? Que ela comprou uma pizza e comeu e ele chegou e não tinha nada. Ah, eu pensei que você ia comer. Então, assim, faltou diálogo, né? Eu imagino o que o outro está pensando, mas eu não sei, porque se a gente não conversa, não tem como eu saber, né? Então, nesse primeiro dia do nosso tríduo que nós estamos fazendo, nós estamos, lógico, de uma forma bem simples, né? Tentando expressar para vocês um pouco até do que a gente vive e daquilo que a gente imagina que é o que pode fazer a grande mudança nas famílias. Então, nós sabemos, é fato, tem aumentado a violência dentro das famílias, né, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Mas sabemos também que através do diálogo é possível aquilo que viraria uma confusão ser resolvido, né? Então, aqui nós trouxemos 6 tópicos que na Canção Nova, se você entrar lá no site da Canção Nova e pesquisar 6 passos para melhorar o diálogo na família, vai ter esse conteúdo na íntegra. Trouxemos os tópicos dentro daquilo que a gente busca viver, mas exercite o diálogo dentro da sua casa, na sua família. Procure com seus filhos, conversar com eles, saber o que eles sentem, o que eles pensam, né? No que eles estão agora talvez sonhando. Parece coisa simples, mas isso faz uma grande diferença. Nós podemos alcançar a paz dentro da nossa casa, na nossa família, através do diálogo, através dos tópicos que nós colocamos aqui, assumir que nós precisamos melhorar, deixar de lado um pouco a tecnologia, né, em alguns momentos e se juntar entre os membros da família, fazer uma oração juntos e depois conversar um com o outro, saber como foi o dia do outro, saber o que o outro está planejando, talvez para amanhã, depois ou para o futuro. Então, a ter esse tempo, tirar esse conceito de que sempre eu tenho a razão, né? Ouvir atentamente o outro, deixar ele falar, ter sinceridade sempre, mas com muita caridade e exercitando esse diálogo. Sem dúvidas, se nós exercitarmos o diálogo dentro da nossa casa, nós vamos alcançar a paz que nós sempre quisemos. Amém? E eu convido você então nesse momento, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, o nosso grande exemplo de obediência, exemplo de paciência, exemplo de família mesmo, que a nossa família aqui na terra seja como a família de Nazaré, que nós, homens, possamos
seguir o exemplo de São José, as mulheres como Maria, que nós possamos educar os nossos filhos, assim como José e Maria o fizeram, acompanhando Jesus desde a sua infância, que nós possamos também, dentro da nossa casa, através do diálogo, exercitando o diálogo na nossa casa, crescer, que possamos buscar a santidade, buscar a paz na família. E eu convido você agora que está aí junto comigo, com a Larissa, nessa noite de oração, a pensar na sua família, na sua casa, a pensar talvez nas pessoas que essa transmissão não vai chegar, mas que você sabe que precisa dessa paz dentro da casa. Que possamos juntos agora rezar por essas famílias, e nós vamos rezar através da oração que o Papa Francisco escreveu na exortação apostólica Amoris Laetitia. Ele deixou então uma oração e nós vamos fazer essa oração, e que essa oração chegue até a sua casa, que essa oração chegue até a sua família e nas pessoas e nas famílias que você talvez sabe que precisa viver a paz, e que possamos clamar pela paz nas famílias do mundo todo através desta oração da Sagrada Família. Vamos lá? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E convido você amanhã às 20h30, aqui mesmo pela página da Pastoral da Família da Arquidiocese de Botucatu. Nós vamos estar então no segundo dia do Tríduo, vivendo a paz na família através da reconciliação. Então amanhã nós vamos partilhar um pouco sobre esse tema. Vamos, para encerrar, saudando os irmãos que participaram junto com a gente dessa transmissão. A Luzia Pinheiro, também aqui da paróquia, o Douglas, a Fabiana e o Jefferson, minha irmã, meu cunhado, minha mãe também participando, a Janaína Rodrigues Pacheco, Amada, Madá, a auxiliadora, boa noite. A Armínia mandando florzinha para nós aqui, Deus seja louvado. A Isabel Marcucci, a Glaciane Moreto, amanhã vai estar junto com a gente aqui, o William. Aguinaldo Morgado, um grande amigo, quanto tempo. A Madá auxiliadora, colocando aqui, a mulher realmente tem formas diferentes, né, de viver, de pensar. Ana Carolina, nossa filha. O Aguinaldo, que estava no altar no dia do seu casamento. Faça sua parceira feliz, que tudo será uma bênção. Olha lá, é isso aí, né? O Aguinaldo, que legal. A Maria Luísa Batista, a Rosângela Pinheiro. Então, vejam, nós podemos viver a paz na nossa casa. E o diálogo é um dos primeiros caminhos para buscar essa paz. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.